Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho de 2026. Vamos fazer aqui mais um vídeo de perguntas e respostas, dizendo sempre que as perguntas podem ser feitas como comentários abaixo de cada vídeo. Também recomendo aqui que dê o seu joinha no canal para dar uma forcinha, porque sabemos que este tipo de assunto não é muito aceito nas grandes plataformas de mídias. Se vocês gostam desse trabalho, pelo menos curta, comentem, dê o seu curtir lá, se inscreva no canal. E também quem usa o celular, quando dá a curtida, se aparecer para iPar o vídeo, faça isso, porque daí o YouTube recomenda para mais gente. Nós temos que trabalhar em favor da luz, porque a sombra não mede esforços nem escrúpulos para tentar diminuir essa luz que está chegando ao planeta Terra. Também peço um pouco de atenção hoje, porque a minha voz não está lá a 100%. Os frios aqui estão realmente um pouco exagerados este ano. Cada dia é um frio de quase 0 grau. Já 60 dias que estamos neste inverno. E as cordas vocais são as primeiras que sentem essas mudanças e esse frio intenso. Mas vamos tentar aqui fazer hoje esse vídeo de perguntas e respostas para não falhar na nossa programação de postagens, como sempre. A primeira pergunta de hoje diz o seguinte: o que a espiritualidade fala sobre o Reiki? Olha, o Reiki é uma técnica holística, tem várias interpretações desta energia quântica chamada de Reiki, mas eu gosto mesmo é do Reiki do Mikao Usui. Mikao Usui se refugiou numa montanha para fazer as suas meditações, e depois de um longo período de jejum, ele foi iluminado pelas orientações dos seus guias, seus mestres espirituais, numa técnica de cura. Ele recebeu símbolos que hoje se aplica, pelo menos no Reiki método Mikao Usui, que são 3 níveis. Cada nível tem um símbolo, que é o símbolo que abre o portal de cura. E ele recebeu essas instruções. Isso não tem nada a ver com religião, nada a ver com crenças. É uma técnica holística, uma técnica que se usa a física quântica, a energia quântica. Esses portais que são abertos com os símbolos, eles transcendem distâncias e espaço e tempo também. O Mikao Usui, quando desceu a montanha, ele tinha gravado na sua consciência os símbolos e a metodologia de como aplicar o Reiki para curar. E ele foi testado já nos primeiros passos, porque ao acabar de descer a montanha, ele acabou tropeçando e se machucando numa perna. Houve um ferimento. E ele instintivamente aplicou as técnicas que ele tinha recebido lá na montanha. E imediatamente houve a cura daquele ferimento, como se aquele ferimento nunca tivesse existido. Isso foi a prova. A prova que realmente funciona. Então, depois ele recebeu outras orientações, foi ampliando um pouco as coisas, e hoje todo mundo que faz os cursos, porque são vários níveis, recebe a habilitação para poder trabalhar com o Reiki e fazer as curas. O que a espiritualidade diz, na verdade, a espiritualidade, aqui quando você fala isso, são as orientações espirituais que vêm dos guias e mentores,
Eles dizem que tudo que é utilizado na boa intenção e na intercessão do bem é ouvido do outro lado do véu, e nós temos o amparo. Na verdade, nós temos um amparo muito maior do que se possa imaginar. Eu diria até que hoje nem precisaria ter curso nenhum. O que precisaria mesmo é a pessoa entender que tudo é intenção. A força da intenção aplicada ao conhecimento de que aquilo realmente funciona vai trazer resultados. Eu já dei o exemplo aqui em vídeos e textos antigos. Às vezes uma criança cai, se machuca e começa a chorar porque dói. O machucado dói para o adulto, dói para a criança. E a mãe pega a criança e põe a mão em cima e diz, já vai passar, já vai passar. Ou dá uma sopradinha e diz, já vai passar. E a criança para de chorar. Por quê? Porque passou a dor. Senão ela não ia parar de chorar. Se está doendo, ela não para de chorar. Mas por quê? Porque aquela intenção amorosa tem um efeito muito grande na cura. O reiki não é diferente. Não adianta só a técnica. O terapeuta, o reikiano, precisa, de fato, colocar a intenção amorosa. Nós temos o exemplo do Cristo. Eu diria que o Cristo foi o primeiro terapeuta holístico, o primeiro reikiano, qualquer outra técnica que esteja usada. Mas ele curava por quê? Porque ele tinha o conhecimento da energia quântica e tinha o amor que ele colocava na intenção. O conhecimento e o amor são ingredientes fundamentais em qualquer técnica. Ter a confiança, ter a certeza que existe uma força invisível que trabalha a nosso favor, sempre que a gente quer movimentar essa energia. Então, dizer o que a espiritualidade fala sobre o Reiki. Na verdade, eu diria que não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem pessoas que usam técnicas de cura e são ateus, não acreditam em nada de espiritualidade. Mas a intenção que está ali tem a potência da cura. Toda cura é uma caridade, toda a tecnologia, toda a prática, a técnica utilizada em qualquer circunstância onde nós vamos aliviar a dor de alguém é uma caridade. E a caridade é muito bem aceita pelas leis espirituais, porque nós estamos intercedendo em favor de outros. Mesmo que a pessoa que aplique uma técnica cobre o seu tempo, o tempo é um tempo de trabalho. É óbvio que quem trabalha precisa receber, senão vai morrer de fome. A não ser que tenha condições de sobreviver sem receber nenhum recurso. Mas a cura em si, ela está no éter, no universo. Nós somos todos curadores, mas somos instrumentos de cura. A cura em si não depende só de nós. A cura depende também daquele que recebe. Ele precisa também ter o mérito, porque se ele tem o karma lá para passar por uma dificuldade, a alma escolheu aquilo e é preciso expurgar. Então nem sempre há uma cura plena. Muitas vezes um próprio remédio, por exemplo, resolve o problema de uma pessoa e não resolve o problema da outra pessoa, tendo o mesmo sintoma, mesmo problema. Enfim, as leis espirituais, elas não se atêm a nenhuma técnica em específico, elas se atêm às práticas e às intenções de cada alma encarnada, que é o que vale. Vamos aqui para uma outra pergunta. Como me livrar de uma maldição hereditária?
Olha, eu acho que o problema não é a maldição. O problema é a crença. Se eu acredito que existe uma maldição hereditária, eu estou cultivando ela como se fosse uma plantinha lá no jardim. Adubando, regando, cuidando. Porque como é que uma maldição pode atingir uma outra pessoa? Se a intenção da outra pessoa não ressoa com aquela que recebe, que é aquela que é direcionada à maldição. Não pode dar certo. Por quê? Porque há sempre a necessidade de haver uma frequência para ligar os dois pontos, aquele que envia e aquele que recebe. Então alguém amaldiçoou outra pessoa. Ah, pegou a maldição. Pegou porque o outro acreditou. Na verdade, é a culpa que o outro sente de ter provocado uma situação que o outro desenvolveu um ódio muito grande por ele. Então essa culpa atrai a maldição, mas não é, na verdade, a maldição que funciona. Senão o mundo estaria perdido. Toda pessoa que não gosta de outra pessoa amaldiçoaria e outra pessoa teria problemas e assim seria um caos geral. Agora vamos dizer então a maldição hereditária. Eu entendo aqui que a pergunta quer dizer que a maldição veio para o avô, depois passou para o pai, depois passou para o filho, e vai passar para o neto e vai embora. Vai seguindo. Como assim? Como assim? Como é que as pessoas vão pagar uma coisa que não devem? Ah, era uma maldição do meu avô e está em mim. Não, isso não existe. Você não vai herdar o karma, assim como você não herda nada a não ser as coisas materiais. Existem energias e existem grupos de almas que se reúnem em famílias para trabalhar em conjunto uma situação pendente. Então há semelhança entre situações, mas não é a questão hereditária. É a afinidade que juntou aquele grupo de almas para trabalhar em conjunto uma certa situação. Aquele grupo acredita que a maldição pega, como se diz, então estão sempre acreditando que tudo que dá errado é a maldição. No momento que eles entenderem que só depende deles e não depende de ninguém, a maldição é quebrada. Não precisa ser nem hereditária, pode ser direta. É a vibração e a frequência que une cada situação que ocorre na nossa vida. Vamos para uma outra pergunta. Não lembro dos meus sonhos. Isso é normal? A resposta aqui poderia ser absolutamente normal. Algumas pessoas lembram de alguns pouquíssimos sonhos. Por quê? Porque o sonho ele pode acontecer durante meio minuto enquanto você dorme e ele representa um tempo que pode levar dias e dias para explicar ele. São acontecimentos que se alongam. Durante uma noite de sono, se nós pudéssemos lembrar tudo que a gente passou naquela noite, aquela alma enfrentou e fez durante o sono do corpo, talvez precisaria uma vida inteira para contar. Bastaria apenas uma noite para tomar o tempo de uma vida, para contar em detalhes. Então veja bem que se você lembrar de algum sonho, é apenas algum pontinho dentro de uma noite inteira que a alma fez os seus trabalhos, andou por onde tinha que andar. E nós não podemos lembrar, porque senão a gente poderia lembrar também das vidas passadas, já que a alma, quando o corpo dorme, ela está na quarta dimensão, como se estivesse desencarnada. E ela sabe muita coisa ali, então nós não podemos lembrar, senão atrapalharia a nossa experiência na terceira dimensão de consciência. O sonho é uma metáfora, ele dá uma pista mais ou menos. Então a pessoa sonhou que com o pai ou com a mãe que já desencarnou. Provavelmente naquela noite as almas se encontraram. É apenas isso. O que fizeram não dá para saber.
Mesmo que tenha alguns detalhes mais claros, mas não é verdade. É sempre uma metáfora. Nós só vamos lembrar, de fato, o dia que nós estivermos com a nossa alma na consciência de quarta dimensão acima. Então nós vamos começar a lembrar, porque não precisamos mais viver na terceira dimensão de consciência com o véu do esquecimento. O véu do esquecimento não é só das vidas passadas, é também daquilo que a alma faz enquanto nós dormimos à noite. Ou qualquer outro horário, tem gente que dorme de dia e sonha, mesmo que não lembre. Então você diz que você não lembra dos sonhos, a maioria não lembra. Tem gente que lembra de um ou de outro, uma vez por semana ou todas as noites, mas é um ou dois sonhos. Imagina se fosse lembrar de tudo. Não se faria mais nada pelo resto desta encarnação, só lembrando do sonho, de uma noite. Então não se preocupe com isso. Um dia tu vai lembrar de algum sonho. Nós estamos começando a ter sonhos mais lúcidos porque a nossa consciência está se expandindo. Então é normal aumentar a quantidade de sonhos lembrados e mais de forma cada vez mais lúcida também. Vamos aqui para mais uma pergunta. Muito se fala sobre perdão, mas não ensinam a perdoar. Tenho família negativa, fui enganada, me afastei. Isso é forma de perdão? O que mais posso fazer? O perdão não tem uma regra específica para dizer como você consegue ou deve perdoar. Então aqui diz a pergunta, muito se fala sobre o perdão, mas não ensinam a perdoar. Olha, será que existe uma técnica que possa ensinar a perdoar? Se o perdão é um sentir. Mas eu posso aqui arriscar. É aquilo que eu sempre dou de orientação para as pessoas que me pedem auxílio sobre o perdão. O perdão, ele só acontece quando você entende que o outro também é uma alma, aluna desta escola de almas, como você. O outro também é uma alma que está em aprendizado, passando por provas e expiações como você. A outra alma também tem qualidades e tem defeitos, tem conhecimento e tem falhas, assim como você. O outro, na maioria das vezes, também está tentando acertar, está tentando evoluir como você. Se o outro não está na tua energia, ou não está alinhado com a tua energia, e você tem alguma antipatia, alguma encrenca com ele por causa de divergências, de qualquer coisa que seja, lembre-se que o outro também pode pensar o mesmo de você. Então, antes do perdão, é preciso entender que cada um de nós está passando pelas provas e pelas expiações necessárias, como uma escola. Eu já dei o exemplo aqui também, que numa escola, ninguém se importa com o colega que vai mal na prova. Não estudou, tirou nota baixa, paciência, vai recuperar lá adiante. Mas se nós pudermos ser úteis, podemos sim dar uma forcinha, mas não é preciso, não temos esse compromisso, essa obrigação. Agora, ficar julgando o outro porque errou, porque cometeu isso, cometeu aquilo. Eu tenho um vídeo há pouco tempo colocado aqui que diz: aquele que mais te incomoda é aquele que mais te ajuda a evoluir. Porque ele vai mexer exatamente nas tuas necessidades de aprimoramento, nos teus pontos falhos. Aquele que mais te engana, aquele que mais te logra nas coisas, que te trai, enfim, aquele que te dá prejuízo, ele está colaborando com você.
Muitas vezes ele não está intencionado a fazer isso, é o perfil dele. Por que ele está na tua vida? Porque as almas atraem aquilo que precisa. É a lei da atração. A alma tem um plano para cada encarnação e ela precisa de certas mudanças internas e ela vai encontrar os meios durante a sua vida. Porque ela atrai aquilo que precisa. É uma força do universo superior que nós não temos como impedir. Perdoar é olhar ao outro que te incomodou e te causou dor e sofrimento e pensar, puxa vida, eu tinha então essa dívida e eu paguei através desta pessoa que foi o agente que proporcionou a oportunidade de quitar aquela pendência. Mas em compensação, aquela pessoa que me causou dor e sofrimento ficou com a dívida. Então quem é que ficou no prejuízo? Não foi você, não fui eu, foi o outro que nos causou dor. Então nós olhamos para aquela outra pessoa e começamos a ter compaixão por ela, porque ela vai passar pela mesma situação lá adiante. Ela me curou, mas ao mesmo tempo ela não passou na prova. Se ela não tivesse causado a dor, ela teria passado na prova, ela tem superado a tendência. Aí eu teria que passar por uma outra situação de perda, de dor, uma doença, por exemplo, para quitar aquela dívida. Mas como a outra pessoa não passou na prova, eu paguei a conta e ela ficou com a conta. Quando nós começamos a entender a lei de ação e reação, a lei do retorno, nós não precisamos nem perdoar, porque não há nada para perdoar, apenas agradecer. Muda todo o quadro. Mas se a gente ficou incomodado e ofendeu, e daí tem que se sentir ofendido e tem que perdoar, então pelo menos entenda que você não precisa brigar com a pessoa. Apenas entenda que o outro também está aprendendo. Se precisar se afastar, se afaste, não tem problema. O afastamento não é um crime perante a lei espiritual. O afastamento é uma providência que nos protege de criar mais situações que podem causar, inclusive, débitos futuros, karmas. Tenho uma família negativa, fui enganada, me afastei. Sim, às vezes o afastamento é o melhor recurso, a melhor escolha. Sem raiva, sem ódio. Você não é obrigado a viver com a pessoa que te incomoda. Se afaste. Deixa ela seguir o seu caminho, mas não fique criando casos desnecessários, julgamentos, ódio, rancor, mágoa. Isso não vai resolver. Então diz assim, me afastei, isso é forma de perdão? Olha, tem pessoas que se afastam e ficam sempre odiando aquela pessoa. Cada vez que lembra, deseja o pior para ela. Então não está perdoado, né? Depende. Se você se afastou e olha para as pessoas e sente compaixão por elas e não deseja o mal para elas, mas isso sinceramente, então é sinal que você não tem mais nada ali para perdoar. Já está tudo resolvido. O que mais posso fazer? Eu aqui coloquei algumas opções. Cada um tem escolha de encontrar outras opções. Guardar mágoa, guardar ressentimento, ódio, raiva, desejar o mal para o outro, não é a solução. Uma vez eu vi uma definição do que é o ódio. O ódio é um veneno que você toma, acreditando que esse veneno vai matar o outro. E na verdade vai matar você. Então, compaixão. Primeira coisa, compreender para aceitar e aceitar para soltar. Compaixão é isso, compreender que todos nós estamos num caminho de aprendizado. Se o outro errou o caminho, se o outro me enfrentou ali na curva, não tem problema. É uma opção dele. Eu tenho que seguir o meu caminho porque eu vou prestar conta das minhas ações e não das ações dos outros. Se eu passo por alguma situação de desconforto e dor,
é porque lá atrás, em algum momento, eu causei para alguém o mesmo desconforto, a mesma dor. Ainda tinha essa pendência para ser quitada. E agora, então, vamos para a última pergunta. Quando um casal descobre que, em vidas passadas, o marido foi pai da esposa atual, isso ajuda ou atrapalha a vida conjugal? Nós temos que entender muita coisa ainda sobre a vida. E uma das minhas especialidades, meus estudos, é terapias de vidas passadas. Compreender que tudo que hoje acontece com cada um de nós tem uma história em vidas passadas. Nenhuma alma é lançada ao vento e nasce e nada acontece sem ter uma raiz em vidas passadas. Nós somos hoje o resultado de todas as vidas continuadas, porque a alma desencarna, depois de estar encarnada, a fim de fazer uma autoavaliação e um propósito de fazer uma nova encarnação e continuar o aprendizado, a se melhorando e a evoluir. É preciso evoluir e para isso ela precisa desencarnar para entender quem ela é, onde ela está, como ela está. Então, é óbvio que almas que se encontram hoje já estiveram em algum momento, em alguma vida passada. A maioria delas, em algum momento, já se encontraram. Porque às vezes é preciso um reencontro para ajustar certas pendências. Já falamos aqui muitas vezes. Quem é pai, quem é mãe hoje pode ter sido filho, ou marido, ou esposa, ou inimigo numa vida passada daquela alma. Entre si, tem uma história. E elas vêm numa família para se harmonizar, recuperar aquela coisa que ficou pendente. Se há uma desarmonia entre duas almas, elas se encontram em uma vida de encarnado, uma vida corpórea, para ajustar, sem saber que viveram lá. Assim como tem pais e filhos que foram desafetos de vidas passadas, alguns até inimigos de morte, se encontram agora e se amam porque são família, mas de vez em quando dá uma encrenca e a coisa fica muito difícil. Porque aquela memória de alma, aquele registro, ele aflora e traz aquela sequência energética para ser ajustada e ela traz, de fato, um clima muito difícil de convivência. Então, um pai que foi de uma vida passada, de uma alma que hoje é sua esposa, provavelmente ele prejudicou aquela esposa. Naquela época não era esposa, era uma alma qualquer, e foi prejudicada pelo próprio pai. Pode ter outras causas, são infinitas as possibilidades. E nesta vida eles fizeram um projeto comum entre si, de vir como pai e filha para o pai amparar. Aliás, pai e esposa, para que nesta vida o pai possa ajudar a curar algo que está lá, naquela alma da esposa e vice-versa. Então hoje eles vêm como almas não da mesma família, mas se encontram para formar uma família, marido e mulher. Em algum momento, certas memórias, certos registros de alma podem linkar uma vida passada. E naquela situação, eles não sabem que foram pai e filha, mas eles têm um sentimento no subconsciente que mexe com a consciência de hoje e há uma certa dificuldade de se comportar como marido e mulher, como homem e mulher, principalmente na questão sexual. Porque o pai se sente pai e a filha se sente filha, ou basta um deles apenas sentir, o outro já, mesmo não sentindo nada, mas é uma coisa que vivem juntos e se um sente, a relação pode ter problemas.
Não sabendo nada das vidas passadas, pode-se levar a vida meio que meia boca, como se diz. Mas muitas vezes, numa terapia de vidas passadas, ou numa mensagem que vem de vidas passadas sobre eles, pode vir a informação, mas ela vem para ajudar. Olha, vocês têm essa dificuldade porque numa vida passada vocês foram pai e filha, mas nesta aqui vocês são marido e mulher, não tem nada a ver, o corpo é diferente, não é mais aquele corpo, e o sexo é do corpo. É o corpo que tem os órgãos sexuais, os órgãos reprodutores. A consciência é a mesma, mas a vida é outra. Então é preciso entender isso, e isso vai ajudar a curar, resolver certas pendências. Agora, se aquele casal recebe aquela informação sem pedir, sem interesse, simplesmente porque alguém recebeu a informação e vai lá e diz, olha, vocês foram pai e filho na vida passada. Aí pode estragar tudo. Aí é uma informação que não se deve passar. E tem muita gente que tem prazer em dar informação, não importa o resultado. E pode incomodar, sim, aquelas pessoas. Por isso que as vidas passadas só podem ser informado algum motivo, algum fato, quando as pessoas procuram para encontrar uma solução sobre uma situação que vivem atualmente. Quando eu fiz o meu curso de psicologia transpessoal, eu tive aula com a professora Célia Rezende, uma das grandes autoridades em terapias de vidas passadas, não só do Brasil, do planeta. Tanto que ela trabalhou muito tempo, muitos anos na Europa, principalmente na Inglaterra. Uma das maiores autoridades em regressão. Então eu tive aula de regressão e aprendi a fazer regressão, mas quando eu comecei a trabalhar, atender pessoas, a minha equipe espiritual pediu para não fazer nenhuma regressão induzida. Se acontece, às vezes, numa conversa, num atendimento, ela é espontânea. Então é porque, se é espontânea, ela vem porque é necessária. Se é induzida, ela pode ser provocada e pode não ajudar, quando não é pior ainda, atrapalha a vida da pessoa, por saber coisas de vidas passadas. Então a gente tem que ter muito cuidado em dar informações de vidas passadas. O momento certo ajuda, o momento errado prejudica. Qualquer informação, não precisa ser de vidas passadas. Tem informação que é bom não saber. Tem informação que é bom saber, vai ajudar. Mas é muito comum, posso dizer para vocês, tem muitos casos dentro das famílias que trazem muita encrenca de vidas passadas. Problemas entre pai e filha, problema entre mãe e filho, problema entre irmãos, problema entre marido e mulher. Se nós temos ali de 600 a 1.100 encarnações, imagina quanta história nós temos, quantas pessoas nós já encontramos em outras vidas e nesta vida ainda aparece na nossa presença, como familiar ou não, mas aparece, para que certas pendências sejam resolvidas. Lembrando que estamos na última encarnação, na condição de provas e expiações aqui no planeta Terra, e é preciso ajustar aquilo que está pendente. É a oportunidade que nós temos, e as oportunidades sempre vão aparecer para cada um de nós. E assim, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.